O medo de ter o celular roubado ou de sofrer algum golpe durante o carnaval tem mudado o comportamento dos brasileiros. Uma pesquisa do Mercado Pago mostra que 8 em cada 10 pessoas não se sentem seguras ao levar o aparelho para grandes eventos. O pessoal leva o celular, morre de medo de ser roubado e morre de medo de cair em golpe também. 26% das pessoas ouvidas pelo Mercado Pago disseram que já deixam de fazer compras, por exemplo, no meio da rua, por medo de ser roubado, cair num golpe. Mesmo que o smartphone, né, o celular, seja a única forma, muitas vezes, de um pagamento ali que você possa ter naquele instante. Mas, enfim, são comportamentos que as pessoas vão mudando. Agora, tem formas, tem maneiras de tentar reduzir esse risco, e é por isso que a gente convidou a Priscila Couto, que é líder de segurança e confiabilidade do Google, para trazer para nós aqui algumas dessas medidas que podem ser adotadas e se ter um mínimo de proteção. Priscila Couto, obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Prazer estar falando aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia. Priscila, que instrumentos nós temos para nos proteger nessa questão do uso do telefone celular? Milton, quando a gente fala de sistema Android, nós temos inteligência artificial atuando para nos auxiliar a conseguir não sofrer problemas de perda de dados pessoais na hipótese de furto ou roubo de celular. Como é que a gente faz isso? Todos os celulares Android que foram fabricados a partir de 2025 já saem hoje de fábrica com um sistema que reconhece na hipótese de roubo. E aí, quando eu falo roubo, é aquele roubo que, infelizmente, nós estamos acostumados aqui no Brasil, de você estar falando ao celular na rua e alguém bruscamente tirar o seu celular e sair correndo, seja numa bicicleta. Então, nós temos um sistema hoje que já auxilia a fazer o bloqueio do celular, nessa hipótese, e também o bloqueio remoto. Aí vocês vão me perguntar, mas Priscila, como é que faz isso? Bem, como eu falei, celulares Android que saíram de fábrica a partir de 2025 já tem esse sistema por padrão, mas quem tem celular Android anterior a 2025 pode ativar isso facilmente. E aí, como se faz? O passo a passo é o seguinte: você vai em configurações, e aí lá na busca, onde tem geralmente uma lupa, que você pode escrever o que você está buscando, você coloca roubo. Vão aparecer ali duas hipóteses, duas ferramentas para você conseguir ativar. A primeira é essa que eu falei, em que se você estiver falando ao telefone e alguém bruscamente retirá-lo e acelerar, o telefone vai bloquear, é uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial. E o segundo, o que vai fazer? Ele vai fazer com que, geralmente, os ladrões, eles fazem o quê? Eles pegam o seu celular e colocam em modo avião, exatamente para você não conseguir rastreá-lo, ainda que você tenha algum tipo de sistema para fazer isso. Então, quando o ladrão coloca o seu celular em modo avião e você tem essa ferramenta do Android ativada, a inteligência artificial automaticamente bloqueia o celular novamente, para evitar que os seus dados sejam roubados. Então, a gente utiliza tecnologia, inteligência artificial, para auxiliar os usuários em hipóteses de roubo ou furto, que a gente sabe que infelizmente acontece. E é tecnologia brasileira. Foi criada aqui no Brasil e hoje está espalhada pelo mundo. Bom, então a gente tem essa tecnologia para quem usa Android. E para quem usa o sistema iOS? Bem, para quem usa o sistema iOS, a gente sempre pede que olhem as configurações. Todas as empresas costumam, sim, criar sistemas específicos anti-roubo. E, além disso, a gente também tem o próprio sistema que o governo federal criou, a Anatel, em que você consegue fazer ali o cadastro do seu celular para garantir que, se na hipótese de algo acontecer, você buscar uma pessoa de confiança que vai conseguir fazer esse bloqueio. Então, hoje já é comum e a gente sempre pede aos usuários que busquem informações e que principalmente ativem essas configurações, que é uma forma de se proteger, principalmente no carnaval. Existe também, e a gente trouxe isso logo na abertura, o medo do risco de se cair num golpe. Por exemplo, muito comum acontecer, vai passar um Pix, ainda considerando em grande evento, que você não presta atenção em muitas coisas, e de repente você vai ver que aquele valor que foi tirado é muito maior. Ou, enfim, outros golpes que acontecem aí pelo mercado. Dentro dessa perspectiva, o que vocês recomendam para quem tem telefone celular?
Bem, em relação a pagamentos em geral, quando você está fazendo pagamento na maquininha, seja utilizando o cartão físico, e aí a gente sempre pede para as pessoas ficarem atentas, porque a gente sabe que, infelizmente, na hora que você passa o cartão físico, muitas vezes você está ali na festa, na confusão toda do bloco, há uma troca de cartão, e nisso a pessoa que está com a maquininha fica com seu cartão original e ainda tem sua senha para depois fazer saques na sua conta. Então, a gente sempre pede atenção em relação a isso. E a gente sempre indica que, se for possível, lógico, considerando onde você está, utilize uma carteira digital. Todos os sistemas hoje têm carteiras digitais, você consegue ter ali tanto débito quanto crédito dos cartões e sempre, sempre, como você falou, Milton, olhar o valor que está sendo debitado. Não confia de, deu R$ 50, coloca aí, passar, seja o cartão, seja o celular com a carteira digital. Sempre olha o visor da máquina e confira se é realmente o valor que você está pagando por aquele serviço, por aquele produto. Isso é muito importante, porque aí muitas vezes que acontece o erro. Pix é a mesma coisa, se você estiver fazendo Pix para alguém, a gente hoje já tem uma série de sistemas, o próprio Google também tem, por exemplo, em parceria com bancos, em que se for um remetente suspeito, a gente avisa que é um remetente suspeito, então para que você tenha atenção e daí que você redobre e de fato verifique se é quem você está planejando pagar ou não. Mas se for fazer pagamentos com Pix também, sempre verifica, pergunta se o nome da pessoa é aquele mesmo que está na conta, sempre olha o valor para que você não caia em nenhum tipo de golpe, principalmente durante as festas de carnaval, que todo mundo quer se divertir e ninguém quer ter dor de cabeça. Priscila, além de observar essas configurações do celular em relação à segurança, que você já explicou aqui para a gente, existem também sistemas de segurança que estão sendo adotados pelos bancos e pelas fintechs para ajudar a proteger o cliente, por exemplo, de fazer uma transferência via Pix ou um pagamento com cartão muito maior do que seria o valor de fato? Sim, existem, e inclusive os usuários podem, através do internet banking dos seus bancos ou fintechs, fazer ali a delimitação do valor que elas querem que possa ser transferido, não só durante o período diurno, e aí o próprio banco ou a fintech determina qual é esse período diurno, como também período noturno, que a gente sabe que, infelizmente, é o período em que a gente mais tem aí casos de sequestros relâmpagos e tudo mais. Então, você consegue delimitar o quanto pode ocorrer de transferências, seja no período diurno, seja no período noturno. É sempre aconselhável que você faça essa delimitação de valor. Isso é muito importante, é a sua segurança. Vão acontecer emergências? Vão, mas é uma ou outra emergência. Pensa na sua segurança no dia a dia, isso é o mais importante, Cássia, conseguir saber que a nossa integridade física e também a financeira está garantida. O Simon Bessa, que é nosso ouvinte, estava acompanhando o início da nossa entrevista e já mandou uma mensagem. Acabei de fazer a configuração de proteção contra esses que pegam o telefone e saem correndo. Super fácil e rápido, diz aqui o Simon Bessa. Veja que ele conseguiu fazer aqui, estava ouvindo, já entrou no celular, fez a movimentação, então é algo que você nem perde tempo ao fazer e garante aí uma boa segurança a partir dessa tecnologia. Do ponto de vista da utilização de redes Wi-Fi públicas, qual é a recomendação? Sempre tomar cuidado, não utilizar internet banking, então não utilizar o aplicativo de banco ou qualquer aplicativo em que você tenha dados sensíveis sendo trafegados, porque a gente sabe que redes públicas elas podem ser, sim, alvos de hackers, de maus indivíduos. Então, é sempre recomendável que questões financeiras, troca de informações sensíveis sejam feitas dentro de redes privadas, para garantir a segurança do usuário e a segurança dos dados pessoais desse usuário. Priscila Couto, alguma recomendação final aqui para quem está nos acompanhando? Tenho sim, Milton. Para quem estiver no carnaval, no bloquinho, e infelizmente pode ter sido vítima de um furto ou mesmo de um roubo, não fez a ativação que o Simon falou agora há pouco, que foi super fácil, utiliza sistema Android, não tem problema. Pega o celular de um amigo e digita, entra no Internet Explorer, no Chrome, ou em algum navegador e digita android.com/lock, L-O-C-K. O que vai acontecer aqui? Você vai entrar num site da Android que
Se o seu telefone for Android, você só precisa colocar o número do seu telefone. E aí o seu telefone vai ser bloqueado. Então, percebeu que foi furtado ou foi roubado e não ativou as ferramentas de segurança do Android, pede o celular emprestado a alguém, entra no site android.com/lock, L-O-C-K, e digita simplesmente o seu telefone com o DDD. E aí você vai conseguir fazer o bloqueio remoto dele e tentar garantir que os seus dados pessoais não sejam roubados e as suas contas bancárias não sejam invadidas. Priscila Couto, muito obrigado pelas suas informações e alertas. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Super obrigada. Obrigada. A Priscila Couto é líder de segurança e confiabilidade do Google na América Latina. Conversou com você aqui no Jornal da CBN, trazendo algumas das orientações para você ter um carnaval mais seguro, ao menos do ponto de vista do uso do seu telefone celular. 9h19.